Bom dia! Seja muito bem-vindo! Estamos aqui iniciando mais uma live e você é bem-vindo para estar comigo. E hoje nós vamos falar sobre veja além da escassez. Será que você está vivendo alguma situação na sua vida de escassez? Que precisa acontecer uma mudança, uma transformação, um milagre? Assim como aconteceu com aquela viúva que vivia um momento de fome, mas quando o profeta de Deus chegou, houve também a abundância, mesmo em meio à escassez. Então, se você tem alguma área da sua vida aí que está escassa, seja emocional, espiritual, financeiro, qual é? Então, fique até o final dessa live e nós vamos juntos aprender como podemos trazer abundância na escassez. Vamos lá? Deixa eu ligar um somzinho aqui para nós. Opa, sem propaganda. Vamos lá. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Veja além da escassez. O nosso texto-chave de hoje é: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ai, gente. João 6, 5 e 6. Quem aí conhece essa história? Quem sabe dessa história? Que Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar uma multidão. Aquela multidão estava num momento de escassez. Estavam com fome e não tinham o que comer. Mas o fato de Jesus estar presente mudou todo o contexto daquela situação. Toda aquela realidade foi transformada. Pode ser que esteja faltando Jesus aí na sua vida para mudar esse contexto do qual você está vivendo, de escassez, de dor. E eu falo para você que eu ainda tenho áreas da minha vida que está na escassez. Que ainda está numa condição de escassez. E nesse exato momento, eu tenho apresentado isso ao Senhor. E eu tenho falado: Senhor, chega. Porque existe escassez, eu vou falar aqui para vocês, existe falta na nossa vida por alguma razão. Essa razão pode ser espiritual, essa razão pode ser hereditária, essa razão pode ser por falta de entendimento, pode ser por uma porta, uma brecha aberta na nossa vida, por várias razões, por falta de conhecimento, de entendimento. Por várias razões pode ter escassez na nossa vida. Mas também pode ser por um propósito e um trabalhar de Deus na nossa vida. Sabia disso? Como assim, Elianai? Deus pode permitir escassez? Não a escassez em si, mas a falta de algo. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus, o milagre de Deus se manifesta na falta. Se aquela multidão que estava ali com Jesus, cada um tivesse o seu lanche e o seu pão, Jesus não teria manifestado o seu poder sobrenatural, o seu milagre de multiplicar os pães para aquela multidão. Então aquela multidão precisou vivenciar um momento de falta para que fosse manifestado o poder sobrenatural de Jesus. Então pode ser que você e eu também esteja em alguma área da vida em falta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Jesus está presente na sua vida, assim como Ele está na minha, assim como eu sempre entrego e sempre me coloco diante dEle, e eu sempre digo:
Tu és o meu Pai. O poder, o sobrenatural de Deus será manifestado. E isso para mim é o que mais importa. Bom dia, Valdir, seja bem-vindo. Estamos falando para olharmos além da escassez. Qual é a situação, qual é a área na sua vida que está em falta, que está em escassez? Hoje ainda, eu sempre oro das 6 às 7, tá, gente? Por isso que às vezes aqui eu tenho uma atrasadinha, como hoje, por exemplo. E eu tenho apresentado isso ao Senhor. Pai, essas áreas da minha vida que ainda está em falta, venha supri-la, venha trazer abundância, venha trazer, manifesta o teu milagre nessas áreas da minha vida. É assim que eu me coloco, é assim que eu clamo, é assim que eu me posiciono, porque eu falo para Jesus, tu está presente na minha vida, tu está presente no meu barco, tu faz parte da minha vida, tu habitas aqui, e eu sei disso, eu sou tua filha amada. E eu tenho falado aqui para vocês, que vocês mesmo aqui verão os milagres de Deus. Eu sempre compartilho alguma coisa da minha vida, né? E eu sempre falo, Senhor, o teu poder se manifesta na nossa fraqueza. E eu tenho áreas da minha vida que ainda estão em fraqueza. Mas essas áreas serão renovadas, supridas, serão transformadas para a glória do teu nome, para que as pessoas saibam e vejam que tu és Deus, que tu és Rei, que tu és Senhor na minha vida. Que independente do caos que eu esteja, o que eu tenha passado, vivenciado, o Senhor é infinitamente mais poderoso. O Senhor é infinitamente misericordioso e bondoso para transformar e fazer dessa área de dor, de escassez, abundância. Assim como tu fizeste com Sara, que era estéril, o Senhor deu a ela filhos. E aí, por muitas vezes, o Senhor me faz lembrar de algo. Porque eu sempre falo aqui que eu sou meio ousada no pedir, né? Oi, Janaína, bom dia, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Fica conosco aqui que tem muita coisa boa Deus está entregando aqui. E eu sempre falo, quando eu olho para a história bíblica, a história de José, a história de Ana, a história de Moisés, a história dos profetas e das pessoas que estão registrados ali na Bíblia. São pessoas como nós, mas que viveram situações de perda, de seca, de escassez em vários momentos da sua vida. Mas cada uma dessas situações não foi para humilhá-los, desprezá-las e derrotá-las. Pelo contrário. Eles passaram por situações de humilhação, de perda, de escassez, de falta. Mas todas essas experiências que eles tiveram foram transformadas e manifestadas o poder sobrenatural do Deus soberano. Então, queridos, é nisso que eu me apego. Eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, não me deixe me apegar na falta. Eu quero me apegar na promessa. Na promessa que eu sou mais do que vencedora, que eu posso todas as coisas. Que Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as situações. Por pior que seja o problema, quando Deus está no controle, Ele resolve. Só que exige de mim um posicionamento, de convidar Jesus para estar presente, de confiar a Ele esta causa e de falar, Senhor, eu sei que Tu guerreia por mim. Então, às vezes, falta só essa atitude nossa para que Deus haja. Uau! Deixa eu fazer a leitura, gente, porque tá
Meu coração tá assim. Talvez porque é uma realidade. O que eu tô falando aqui é uma realidade que eu estou vivendo. E a frase-chave de hoje diz assim: Deus tem abundância para você, mas você precisa fazer a sua parte. Uau! Deus tem abundância para você, mas você precisa fazer a sua parte. E o que é a sua parte? Oi, Edival, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Olha só, Jesus faz uma pergunta apenas para observar a reação do seu discípulo diante de uma situação de complexa resolução, pois já sabia como resolver o problema. Jesus já sabe como resolver esse problema que você está vivendo. Jesus já sabe como resolver o problema que eu estou vivendo. Ele já sabe. Mas e por que muitas vezes Ele nos deixa esperando um pouco mais? Ele quer saber qual é a nossa atitude. Se a nossa atitude é de confiança e entrega a Ele. Ou se a nossa atitude é de murmuração, reclamação, abandono, rejeição e descrédito ao poder sobrenatural de Deus. Então fica atento como você está agindo diante da situação. Quando nós fazemos uma pergunta, é porque queremos saber ou aprender algo. Geralmente é, né? Mas quando Jesus faz uma pergunta, é porque quer nos ensinar uma grande lição. Uau! Quando a gente pergunta algo, é porque a gente quer aprender alguma coisa. A gente está com dúvida, a gente não sabe, então a gente pergunta. Agora, quando Jesus faz uma pergunta para nós, olha só que coisa maravilhosa. Ele quer nos ensinar uma grande lição. Ele quer ensinar a mim e a você. Então, quando ele pergunta para você, você me ama? Como ele já perguntou para mim. Você confia em mim? O que você tem para me oferecer? Uau! Quando Jesus faz essas perguntas a nós, é porque Ele quer nos ensinar algo. Uau! Podemos ver que inicialmente eles não tinham nada a oferecer para a multidão, mas no final havia 12 cestos com as sobras. E isso é impressionante. Quando Jesus pergunta, ei, o que vocês têm para dar a comer à multidão? Não podemos dispensá-la. Dispensar essa multidão, crianças, mulheres com fome. Eles vão ter que caminhar muito ainda para chegar nas suas casas. Ele já sabia o que ia fazer, mas ele queria ouvir dos seus discípulos qual era a atitude deles. Era uma atitude de fé ou era de incredulidade? Uau! Eu fiz essa pergunta ao Senhor e isso me levou a outro questionamento, pois é dito que todos comeram o suficiente. Afinal, quanto havia de comida? Quanto? Dá para imaginar? A palavra revela que foram entregues nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos e da multidão, nunca se passou de 5 pães e 2 peixes. Ou seja, nunca foi o suficiente. Entretanto, no final ainda sobraram 12 cestos. Como assim? Era 5 pães e 2 peixes. Toda aquela multidão, eu acredito que mais de 10.000 pessoas, comeram. E ainda sobrou 12 cestos. Eu fico imaginando uma bandeja com pão e peixe. E na medida que as pessoas pegavam, em vez de faltar, se multiplicava. Porque, como explicar isso? Não tinha nada, de repente, todo mundo come e ainda sobra 12 cestos. Imagina, você pega o pão, você parte, você come. Quando você olha para a mão, o pão está maior do que quando você mordeu e você comeu aquele pedaço. Como assim? Então eu fico imaginando, não sei você, mas eu faço isso, gente. Quando eu leio a história bíblica, eu entro nela. Eu falo assim, uau, como deve ter acontecido? Será que ia multiplicando quando as pessoas tocavam? Será que ia multiplicando quando as pessoas partiam entre si? Será que... como foi isso? Uau! Enfim.
A grande pergunta é: quando 5 pães e 2 peixes se tornaram bastante? Quando? Durante muito tempo eu só percebia a escassez, a falta de algo que, a meu ver, jamais faria parte da minha vida. E não me refiro apenas a conquistas materiais, mas também à escassez do abraço, de ser amada, de ter amigos, enfim, a solidão, que parecia a única abundância existente em minha vida. Queridos, muitas vezes nós não estamos vivendo somente uma escassez financeira, uma escassez de dinheiro, de carro, de casa. Nós muitas vezes estamos vivendo uma escassez que está muito além disso. A escassez do afeto, a escassez do amor, de se sentir amado, a escassez de um ombro amigo, a escassez de uma amizade sincera, a escassez de uma palavra, a escassez de uma família. Eu não sei qual é a escassez que você está vivendo, mas a única coisa que eu sei é que se Jesus está presente, Ele pode mudar, transformar essa escassez em abundância, seja qual for a área da sua vida. Eu estou me lembrando aqui das áreas de escassez da minha vida, que eu estou vivendo hoje. E que eu tenho colocado diante do Senhor. E eu tenho falado: Jesus, Tu está presente. E eu quero nessa manhã aqui junto com vocês dizer para o Senhor: Jesus, multiplica. A única coisa que eu tenho, Jesus, é a minha fé em Ti. E ela é bem pequena. Mas uma pequena fé na mão de Jesus, ela é multiplicada. E eu vou orar com você para que você possa apresentar a Jesus o que você tem. Se você tem aí um pequeno grão de mostarda, que é a sua fé, que você acredita que a presença de Jesus pode mudar esse contexto que você está, de escassez, de falta. Talvez é falta de um marido ou de uma esposa, falta de um filho que você não consegue gerar, falta de uma família, falta de dinheiro, falta de alimento. Eu não sei o que é que está faltando aí na sua vida. Eu sei o que está faltando aqui na minha. E nós vamos juntos apresentar ao Senhor. Como Jesus mudou a realidade daquelas pessoas e da minha, diz Rostiroli, Ele quer mudar a sua hoje. Mesmo que aos seus olhos pareça impossível, decida confiar em Jesus, pois tudo é possível ao que crê. Ele o levará a uma vida abundante. Lembre-se, Ele é especialista em transformar realidades. Vamos apresentar ao Senhor hoje. Pega aqui na minha mão e vamos apresentar ao Senhor. Qual é a área da sua vida que está em escassez? Eu vou apresentar ao Senhor as áreas da minha vida que está em escassez. Eu vou colocar nas mãos dEle hoje. Não que eu já não tenha colocado antes. Mas eu sinto uma presença de Deus. Eu sinto um amor de Deus muito real neste momento. E hoje ainda eu orava. Eu tô emocionada porque eu orava exatamente isso e eu nem sabia que eu ia falar sobre isso. Na oração dessa manhã, eu falava exatamente isso e eu trouxe inclusive o exemplo de Sara, de José, que viveram muito tempo da sua vida, de Ana, na escassez. Mas eles não desistiram de confiar no Senhor. E eu estou nesse lugar. Há muito tempo e há muitos anos eu ainda tenho vivido áreas de escassez da minha vida. Mas eu nunca deixei de colocar diante do Senhor. E de dizer: Jesus, Tu estás
nesse negócio. Tu está na minha vida. Tu está no controle. E eu sei que virá abundância no Senhor. E eu não sabia que eu ia ler esse texto hoje. Então, segura aqui na minha mão. E vamos apresentar ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor está presente neste momento aqui comigo. E aí, com essa pessoa que está do outro lado assistindo essa live em algum momento da sua vida. E ela não está assistindo essa live por acaso. Ela está assistindo essa live porque o Senhor tem algo precioso para ela. Porque o Senhor quer multiplicar esse pouco que ela tem em abundância. O Senhor quer transbordar os nossos celeiros. Mas é preciso uma atitude nossa de levar até Jesus o pouco que temos. Apresente a Ele o pouco que tu tens. E eu apresento a Ti, Senhor, o pouco que eu tenho. Que é a minha esperança, que é a minha fé, que é a minha espera. Tantos anos que eu espero por algo que ainda está escasso na minha vida. Mas hoje o Senhor pode dar um basta. Hoje o Senhor pode fazer como Jesus. Hoje tu podes, Jesus, fazer como tu fizeste aquela multidão. E trazer a abundância. E trazer a fartura. E trazer o renovo. E trazer a paz. E trazer a completude. E trazer a abundância. Onde há tanto tempo estava escasso e em falta. Eu te agradeço, Senhor, por me sustentar em Ti e por me dar esta oportunidade, esse privilégio de Te conhecer, de ter o Senhor Jesus presente na minha vida. Isso é tudo o que eu preciso. Então, papai, tens liberdade para agir, para multiplicar. Tens liberdade para entrar na vida, na casa, na família, na situação de cada pessoa que aqui está, apresentando esta área da sua vida que está em falta, que está em escassez. Entra, Senhor. Entra. Tenha liberdade. Transforma. Liberta. Cura. Salva. Faz um milagre. Assim como tu fizeste naquele dia com aquela multidão. Com apenas 5 pães e 2 peixes. Assim também, seja aqui na minha vida, na minha casa. Seja na vida, na casa desta pessoa que também está fazendo essa oração comigo. Eu declaro, eu profetizo, eu tomo posse e eu creio no teu agir. Hoje, agora, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então, amado, veja além da escassez. Contemple com os seus olhos da fé. Olhe com os seus olhos espirituais. Como que é isso, Helena, os olhos da fé e do espiritual? É a sua imaginação. É o seu pensamento. Olhe. Veja. Veja nitidamente aquilo que você deseja. E declare ao impossível, declare a falta, declare a escassez, declare a abundância. Diga para ela, Jesus está no controle. Eu entreguei a Ele essa causa. E assim como Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes e alimentou aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos, assim o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida hoje. Receba, toma posse, viva essa palavra, essa verdade. E confia, porque quem faz é Jesus, é o Senhor. Amém? Receba essa palavra e tome posse. Porque você é amado, amado, escolhido do Senhor. Deus te abençoe.
Eu vejo você amanhã, às 7h20. Amém, Emerson? Receba essa palavra, Emerson. Volta lá, vai lá, assista a live. Desde o início, porque foi tremenda, foi poderosa essa live hoje. Amém? Deus te abençoe. Vejo vocês amanhã, 7h20. Até lá.